Pode sentar, por gentileza. Vamos ler aqui a passagem de Gênesis 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina com o seu amigo Hira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual.
Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. A história de Judá é uma história que talvez você, ouvindo a história, você pensa, o que isso tem a ver com a vida financeira? Mas muita coisa que, infelizmente, alguns ainda estão vivendo, estão passando, estão sofrendo, porque não estão dando ouvidos, estão apenas escutando, mas não dando ouvidos à palavra. Quando nós nos colocamos, a palavra de domingo ainda é uma palavra que é bem, não vou repetir aqui o culto de domingo, né? Mas a gente precisa entender quais são as prioridades, aceitá-las, né? Acatar a palavra de Deus, ou seja, o que Deus tem comigo, o que Deus fala para mim, o que Deus fala e espera de mim, e obedecer. Porque uma coisa que eu vejo, e aqui está o exemplo do Judá, que esse aqui é um culto do que a gente não deve fazer. E alguns exemplos na Bíblia, eles estão aí apenas com esse propósito. Deixa eu ver o que esse homem, deixa eu ver o que essa mulher, deixa eu ver o que essa pessoa fez, para eu aprender, graças a Deus, aprender com essa pessoa e não seguir esse caminho. Judá é um caso desse. Porque qual foi o maior problema aqui qual foi a maior consequência para o Judá? A perda que ele teve. Olha o tamanho da perda. E essa perda não começou aqui quando quem olha a história, lê a história e pensa, ele prometeu de dar o filho dele, o filho mais novo, né, que é o Selá, e acabou não dando o filho dele. Ele não cumpriu com a palavra dele, não. Às vezes a gente até está apegado a isso, eu não cumpri com a minha palavra, não. Ele não cumpriu com a palavra de Deus primeiro. Então vamos estabelecer já isso. Você pode dar a tua palavra para alguém. E às vezes até perceber assim, olha, não é isso que é o correto, não é isso que Deus espera de mim,
não vai ser problema você voltar atrás. Ó, me perdoa, me desculpa, falei demais, me comprometi com o que eu não tenho, com o que eu não tinha, com o que eu não sei, com o que eu não posso. Então, ó, me perdoa, estou voltando atrás, me desculpa. Você tem perdas quando acontece isso? Tem. Mas são perdas previsíveis. Perdas controladas, né? Perde o quê? Perde credibilidade, perde, talvez, ali alguma coisa, perde dinheiro. Ok. Mas a perda do Judá foi uma perda muito maior. Ele perdeu muito tempo. Ele perdeu 2 filhos. Ele perdeu ali bênção. Por quê? Onde começou o erro dele? Quando ele foi lá e tomou uma mulher, uma cananeia, para se casar. Ele tinha um exemplo do vô dele, o Abrão. Ele tinha um exemplo o vô dele não, o Isaac. Ele tinha um exemplo do pai dele, do Jacó. Ele tinha um exemplo de vida do pai dele, e a gente não pode ignorar o que chega até a gente. Eu tenho falado muito desde domingo que a verdade é que Deus sempre fala com o homem. Está escrito lá em Jó 33,14. A verdade é que Deus sempre fala com o homem. Ora de um modo, ora de outro. Então, já considera que o que você tem ouvido e o que você mais tem ouvido e sido levado a ver, a pensar com relação à palavra, com relação ao que Deus está falando com você, isso não é sem um propósito, isso tem propósito. É Deus te mostrando alguma coisa, é Deus fazendo você olhar com mais atenção para uma determinada área. É Deus te despertando para algo que você está distraído, que você está aí, você está se entregando a algumas coisas, você está se permitindo viver algumas coisas, e Deus está te trazendo para uma direção talvez que não é agradável para você, que não é aquela que você quer, ou aquela que você consegue relaxar a sua mente, mas Ele está te trazendo para a direção certa, para aquilo que Ele quer que você saiba. O Judá sabia. Isso aqui não é mulher para mim. Você vai falar, a mulher era ruim, a mulher vinha de um povo que não fazia parte dos, diga, planos de Deus. Então, aqui começa a mensagem de hoje. Eu posso estar olhando para algo que é a melhor coisa do mundo. Se ela não passa pelos planos de Deus para mim, ela pode significar apenas perda na minha vida. Perda. Eu não sei dizer para você quantas pessoas eu já vi que entraram em negócios que eram negócios imperdíveis. O que é algo imperdível, gente? Vamos no óbvio. O que é algo imperdível? Não pode perder, mas eu vi gente fazendo negócio imperdível e só teve perda. Sabe aquele negócio imperdível? Isso aqui eu não posso perder, aí eu faço negócio e eu só tenho perda. Por quê? Porque existe, não está escrito lá, não é só para um lado, não é só de uma forma, tanto que a palavra de Deus ela é como uma faca, uma espada que corta de quantos lados? 2 lados. É como uma faca de 2 gumes, quer dizer, de 2 cortes. A palavra de Deus, ela não vai só para esse lado que muitas vezes a gente quer. Vai ser bênção, vai me abençoar, eu vou ganhar, eu vou crescer, eu vou receber. Não, a palavra de Deus tem o meu lado também. Da mesma forma que tem o compromisso, é igual Deus falou com Abraão. Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você vai ter uma descendência tão grande, você vai ser pai de reis, mas da tua parte, olha o outro corte,
Olha o outro lado da palavra, mas da tua parte seja íntegro. Quer dizer, eu me comprometo com você, Abrão, mas você tem que estar e viver comprometido inteiramente comigo. Amém? Íntegro, inteiro, integral. Aí me vem o Judá, e em vez de seguir, diga seguir, diga obedecer, diga aceitar. Eu preciso ter isso como prioridade na minha vida. Em todas as áreas. Mas se eu quero prosperar na vida financeira, eu preciso seguir como uma regra de vida. O que Deus tem para mim? O que Deus falou sobre esse assunto? O que Deus fala sobre essa situação? Opa, Deus tem tal coisa. Deus tem tal bênção. Deus tem isso comigo, não tem aquilo. Então, aquilo, não adianta eu pegar e, como o Judá, eu vou me casar com a mulher, filha de um cananeu, porque começou aí. Então, o Selá, que foi o filho caçula dele, a gente não vê os frutos dele. Quer dizer, não prosperou. Sua descendência, que podia até ter sido contada, não foi. Mas os outros dois filhos, que foi o Er e o Onã, morreram. E a Bíblia diz, quem os matou? Quem? Às vezes a gente parece que tem medo de falar que Deus matou alguém, né? Que Deus colocou a mão em alguém, que Deus fez algo. Deus. Os frutos daquele relacionamento, os frutos daquela escolha do Judá fora da direção, não prosperaram. Eu não sei como é que era essa mulher aqui, a mulher do Judá, a filha do Suá, mas você vê que essa mulher aqui, os frutos dela não prosperaram. Não estavam dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus. Isso aqui é para nós. Não adianta eu pegar algo bonito, não sei se era o caso dela, não adianta eu pegar algo que é promissor, algo que todo mundo está dizendo, ó, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, isso aqui é bom, isso aqui é lucrativo, isso aqui traz rendimento, assim, se não for o que Deus tem comigo. Olha, às vezes eu vejo gente que humano, às vezes, conseguindo analisar de forma até superficial, rasa, dá para ver que o tempo que a pessoa está em determinado projeto, que não é para ela, que não é com ela, por ela ter apenas seguido um fluxo, por ela ter dado ouvidos a pessoas e não a palavra, é um tempo perdido, é dinheiro perdido, é investimento perdido, às vezes até o ensinamento que ela teve para aquilo é perdido, porque é um curso que ela pagou, que ela fez, que ela não aplicou, que ela não se desenvolveu, que aquilo acabou atrasando outras coisas, outras áreas da vida dela, o que era o principal, e o principal na nossa vida não é aquilo que eu gosto, que o mundo diz, você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que te dá prazer. Não, você tem que estar, você tem que fazer, você tem que se envolver naquilo que Deus tem com você. Então não tinha bênção nos frutos, nos filhos dessa mulher. Quer dizer, por quê? Porque não fazia parte do plano, do projeto de Deus para os descendentes. Principalmente para esse que acabou de forma, por vários motivos, ele acabou se tornando, né, a descendência contada do Jacó, que foi o Judá. Foi ele que acabou se assumindo no lugar, por exemplo, de Rúben.
Mas vai ele, eu posso ter tudo na minha vida, eu posso ter tido um pai que orou por mim, uma mãe que orou por mim, eu posso ter sido criado na igreja, eu posso ter me batizado e posso ter me guardado em tantas coisas. Se eu sei o que fazer e eu não faço, ali eu posso estar mudando o destino da minha vida. E aí eu volto na palavra de dois gumes. A gente assiste, não assiste os destinos curados? O que significa? Por que chama destinos curados? Porque se houve aquela história que todo mundo conta no começo, eu era assim, eu tinha uma família assim, eu morava num lar assim, olha, eu tive uma infância assim, olha, eu por tanto tempo fui assim, olha, minha vida foi de tal maneira, foi de tal jeito, tal. Aí eu tomei uma decisão, aí eu vim para Jesus, aí eu passei a buscar Deus, eu passei a praticar a fé, a pessoa tinha um destino. O que ela fez? Ela mudou o destino dela. Ela curou o destino dela, porque com aquele contexto que ela viveu por muitos anos, infância, adolescência, juventude, muitos anos na fase adulta, ela ia ter uma vida fadada a algumas coisas. Quando ela toma uma decisão, ela alterou o destino. Só que a mesma coisa acontece com alguém que está na igreja e que faz igual Judá, que tem tudo para ter uma vida abençoada e vai lá, toma uma decisão fora da direção de Deus. Toma, por exemplo, o que eu estou vendo acontecer? Tem gente que vem de uma condição, uma fase, que era para ter tudo dado errado no fluxo do mundo, no fluxo da escassez, no fluxo da pandemia, mas ouviu a Deus. Vou ficar com a palavra, vou dar ouvidos à palavra, vou me entregar à palavra, vou me render à palavra. Teve sucesso. Eu vejo gente que em 2020 foi um arraso. Não que foi arrasada, mas que arrasou, que foi assim muito bem, que teve resultados improváveis. Que foi assim, teve uma condição incomparável. E aí a pessoa vem bem, e vem bem, e vem bem, e cresce, e prospera, e enriquece, e Deus coloca na mão, e Deus tira do ímpio, Deus dá ao justo, e Deus abençoa, Deus promove, Deus favorece, Deus acrescenta. O ano, não é? O Senhor acrescenta, José, as bênçãos de José que o Senhor acrescenta. Aí, às vezes você vê, começa assim. A pessoa começa a relaxar, ela começa a se entregar às vontades, que foi o que aconteceu com Judá. Mudou, teve aquele tempo que foi dele, não vou ficar aqui na casa do meu pai, vou buscar algo só para mim. Eu não acredito que se ele tivesse ali com o pai dele, ouvindo, vendo, porque na época se contava muitas histórias. Então, quando um pai via o filho caminhando por uma direção, ele contava a própria história. Que é o que acontece na igreja. Quantas vezes você que está há mais tempo, você já ouviu as mesmas histórias? É ou não é verdade? Você ouve a mesma palavra, você ouve os mesmos versículos, você ouve às vezes os mesmos exemplos de pessoas. Talvez você está ali e ouve, nossa, eu já ouvi esse caso, já ouvi essa história, já ouvi essa palavra, já ouvi essa palavra com essa mesma direção. Diga isso, tem propósito. E diga, esse propósito é excelente para mim. Quantas vezes que talvez você está rejeitando, já, não, eu já conheço, já ouvi, já sei. Eu já sei como é que termina essa história. Ouça. Porque muitas vezes um exemplo desse, uma história dessa, um caso desse, uma situação dessa, é um livramento para você. Muitas vezes uma história dessa é uma base
para você ir lá e dar o teu passo em cima dessa base. Eu vou me pautar por esse exemplo. Eu vou me pautar por esse testemunho. Eu vou me pautar por essa palavra. Então, como Judá, o que acontece? A gente vê no capítulo anterior, cada um foi para um lado. Judá, veja que ele não ficou com o pai dele, ele foi lá para Adulão. Ele não estava mais. A gente começou a palavra lendo. Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Hira. Então não é por acaso isso aqui. Eu creio que primeiro Deus tem aqui um livramento, que gente que está começando a se dispersar. Sabe, é meio que assim, sabe aquela ideia, né, que é natural do ser humano, e tem que ter, eu penso que chega uma idade, só que eu sempre falo, a gente tem que sair, a gente tem que fugir dos extremos. Porque a Bíblia é equilíbrio. Como é que eu tenho equilíbrio? Se eu ouvir e eu tiver conhecimento. Por que o meu povo, lá o profeta Oséias diz, o meu povo tem sido destruído por falta do quê? Conhecimento. O meu povo rejeitou o conhecimento e eu o rejeitarei. Quer dizer, eu não estou deixando de dar conhecimento, eu não estou deixando de falar, eu não estou deixando de anunciar. E aí eu digo de Deus, não de mim. Mas o meu povo está rejeitando conhecimento. Aí a pessoa vai, faz errado, age errado, toma a decisão errada, dá o passo errado, por quê? Eu não sabia o que fazer, não sabia por quê. Estava com a cabeça onde? Se pautou por quem? Que é a palavra de domingo, não é o que eu tenho, mas quem eu tenho. Não é se eu tenho formação, dinheiro, influência, local, lugar, geografia. Se eu tenho história ou histórico, é quem eu tenho. É quem chega antes de mim em cada situação, em cada lugar, em cada oportunidade ou em cada desafio. Se eu chego num lugar e Jesus chega na minha frente, eu estou igual Jesus lá em Jerusalém, eu estou fazendo uma entrada triunfal. Ainda que não seja em cima do jumentinho, mas é uma entrada triunfal. Porque ali tem autoridade. Qual autoridade? A primeira que a gente precisa na vida. Qual autoridade? Espiritual. Você está chegando ali com uma estabilidade. Não é que vai ser mais fácil, não é que vai ser mais tranquilo. Mas você está chegando com autoridade. Por isso que é importante. Eu vejo, não sei se ou é a internet, ou é distração, ou é talvez o sacrifício que alguns não querem pagar para o que deve. Por quê? Esses dias, por exemplo, eu vi. Teve eventos, e eu não vi todo mundo que tem filho aqui no evento dos jovens que fala sobre virgindade. Eu não vi todos os pais que têm filhos abaixo, né? Filhos que não são casados, vamos dizer assim. Eu via quando eles não tinham nada. Quando precisavam de bênção, de livramento, de unção. Mas tem dias, agora vir na igreja todo dia, fazer isso, a gasolina está cara. A gente vai gastar. Tal coisa está cara, está tudo caro. E o preço para ir para o céu é caro também. Mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de entrega, eu estou falando de comprometimento. Mas tudo que é bom na tua vida, você pode escrever. O que é bom é caro. Você entendeu isso ou não? E eu não estou falando somente de dinheiro. Você criar os teus filhos, chegar na fase adulta deles e você ter satisfação, alegrias e tranquilidade, vai te custar caro. Vai te custar tempo, vai te custar
ali entrega, dedicação, ensinamento, e não apenas deixá-los soltos, serem criados por televisão, internet, celular, pela escola. Qualquer um vem, fala o que quer, faz o que quer, e teus filhos vão ouvindo, vendo, aprendendo, menos com você. Ou às vezes até menos o que devem aprender com você. Quantos pais que estão colhendo hoje o resultado de terem sido reativos e não pais ativos? Foram pais passivos. Esses dias ainda falei com um casal, falei assim, vocês estão colhendo, agora é hora de vocês serem ativos, que ainda dá tempo. O tempo não vai voltar atrás no filho de vocês a tal idade, mas vocês ainda têm uma pessoa dentro de casa que ainda tem coisas a serem formadas, definidas, então seja ativo. O que é ser ativo? São os pais que não lidam com os filhos apenas quando os filhos fazem alguma coisa. Então o filho fala uma palavra errada, o pai vai lá e corrige. Está certo? Isso aí ou está errado? Está certo ou está errado? Está errado. Se essa foi a primeira vez que você falou com o seu filho sobre esse assunto, está errado. Porque tem pai que só quando o filho demonstra algo que o pai interage com ele. O filho erra, o pai vai lá e corrige. Não, você tinha que ter ensinado ele para ele fazer certo. Aí ele vai e fala errado, faz errado, você vai lá e corrige ele. Quem falhou, o filho ou o pai? O pai, por quê? Porque ele não ensinou. O filho aprendeu com alguém. Aprendeu no YouTube, aprendeu na escola, aprendeu com o amiguinho que ele está convivendo, ele está vendo homem afiar homem. Você acha que tem idade para alguém afiar alguém? Hã? Você acha que só afia alguém quem é adulto? Hã? Quantos de nós que viu o amiguinho fazendo alguma coisa, você acha que teus filhos não vão querer a mesma coisa? Uma criança que não tem limite, você acha que ela vai ficar como? Vai ficar melhor, vai ficar boa? Não. Então tem muitos pais que é assim, o filho está com alguém, está em algo, está com alguma coisa na mão. Aí quando vem a conta, que é o filho fazendo errado, agindo errado, aí o pai vai lá e corrige, fica irado, não tem paciência, fala, mas não ensinou o filho a fazer, não deu piso para o filho andar, pisar. Depois tem que sair correndo atrás do filho de tirar ele da lama. E hoje, a esmagadora maioria das pessoas estão vivendo assim. Não tem disposição para ensinar, para plantar, para fazer. Não tem disposição para dedicar-se a alguém. E eu estou falando de filho, hein? É igual a pessoa contrata alguém, não ensinou a trabalhar. Ah, mas eu contratei pelo profissional que é. Não, você tem que contratar alguém já com disposição de dar, de ensinar, de mostrar, de dedicar tempo, e depois você vai colher. Planta primeiro, depois você colhe. Salário não é semeadura, não. Você quer ter um bom profissional, você que é empresário, você que é um líder, você quer ter um bom profissional, não fica com o que ele chega e tem para te oferecer. Dê a ele, invista nele, coloca tempo nele, coloca amor na vida dele, coloca dinheiro na vida dele. Eu não estou falando de salário, eu estou falando invista nele, na pessoa. Ah, eu já fiz isso, já quebrei a cara. Não, você não quebrou a cara, porque tudo que o homem semear, o que vem depois a palavra? Qual que vem depois? Mas tudo que o homem semear, ou o que tinha em Adulão, que não tinha lá na terra que estava o Jacó, eu não sei. Mas fato é que atraiu o Judá. E tem muita coisa que cruza o nosso caminho que é tentadora. E tentação nós temos. Aflição nós temos. Situações nós temos. Mas o Senhor Jesus nos diz para a gente fazer o quê? Resistir. Não aceita.
não se submeta. Você está aí afastando. Era para ter muito mais gente aqui agora nesse culto, não só aqui, como assistindo, parando ali para mais uma lição para a vida financeira. Eu já falei, se você espera curso aqui, se você espera dicas, você não vai ter. Aqui todo o trabalho é pautado na palavra, em direções da Bíblia, para que você tenha um crescimento estável, consistente. E só tem uma maneira disso acontecer na tua vida financeira, você estando dentro da obediência, que era a situação que não estava o Judá. E aí o que ele fez, depois você vê que ele foi, te desdobrou, tentou dar um jeito, e vai, e empenha a palavra, e gasta tempo. Aquele perdeu gente querida, gente que ele amou porque eram filhos, ele perdeu tempo. Ele perdeu credibilidade, ele perdeu ali, principalmente o tempo, né? Imagina quantos anos, quantas pessoas foram envolvidas, quantas situações. Depois a maneira como aconteceu o encontro dele lá no final com a Tamar. O homem que falou algo depois teve que voltar atrás e teve que reconhecer, ela é mais justa do que eu. Gente, vamos pedir para Deus, Senhor, misericórdia, que eu não tenho que ter conclusões como essa. Eu peço a Deus, eu vejo uma passagem dessa, Senhor, não me entrega a minha própria mente. Às vezes a gente entra nos estágios de pensamentos, né? Eu quero, eu penso, é assim. Não. Me anula. Que cresça o Senhor em mim, que o Senhor me anule, que o Senhor me diminua, que o Senhor me restrinja, para que eu não perca a tua palavra, a tua vontade de vista, né? E não só de vista dos meus olhos, mas de direção, de leme para o meu coração. Porque olha a expressão dele, ela foi mais justa do que eu. Ele estava falando de alguém que tinha se passado por uma prostituta. Você já pensou que é você ter chamado para ser um cabeça de nação? Um líder, um patriarca, como era o caso do Judá. Chegar num momento da vida, ter ali uma conclusão, a prostituta foi mais justa do que eu. Quer dizer, muita coisa errada aconteceu. E muita coisa errada não começa em muita. Diga, muita coisa errada. Muitos resultados ruins começam com uma decisão. Você está entendendo? Hoje tem gente que está no caso do Judá se afastando dos irmãos. Hoje tem gente que está no caso do Judá indo lá para Adulão, se afastando do Jacó. O que eu digo para essa pessoa, para essas pessoas? Volta correndo, paga o teu preço. Você não precisa chegar lá depois de morto, Onã morto, depois de anos do selá que você deu tua palavra e não cumpriu, depois de ter sido conduzido por uma prostituta e ter perdido tempo, anos, dinheiro, credibilidade, o nome. Você não precisa chegar lá daqui 10 anos, igual hoje tem gente voltando, dizendo, não devia nunca na minha vida ter feito isso. Tem gente que está me ouvindo agora que não precisa esperar. 1º de dezembro de 2021. Agora deixa eu tentar recuperar o meu ano. Que é a época que tem gente que corre, né? Corre para voltar, deixa eu tentar agora fazer em 31 dias o que eu não fiz em 365. Ou 334, né? Vamos dizer assim. Não fiz nos 330, agora eu vou fazer em 31. Não. Quantos que já deram aquela afastada, estão justificando numa coisa, em outra, e muitos justificam no trabalho. Agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que fazer. Cai na parábola do banquete de Jesus.
não posso ir, não posso ouvir, não posso doar, não posso estar num trabalho que me deu base para eu chegar onde eu cheguei. Porque começa numa decisão. Começa numa atitude fora daquilo que eu sei que Deus tem comigo. Começou quando ele se afastou, aí daqui a pouco estava tomando uma mulher que não era para ele, aí aqueles frutos e aquele tempo decorrente daquela decisão foi perdido. Então você que está aí querendo, buscando para a sua vida financeira, você não quer perder tempo, dinheiro, não quer perder aquilo que você está fazendo, trabalhando, investindo. Não quer perder 1 ano da tua vida, 2, 10 anos. Não quer chegar num tempo de pensar, olha, o que eu demorei 10 anos para ganhar, eu perdi em 1 mês, perdi em 2 meses. Se a gente vê todo dia acontecendo. E não acontece ali, ele perdeu muito, muitas coisas erradas ele fez. Não, ele começou com uma. De uma ele começou na outra e foi indo, vai aumentando. E lembra, a palavra tem 2 gumes, do jeito que ela corta para um lado, ela corta para o outro também. O que a gente quer de Deus, a gente tem que primeiro saber o que Deus quer da gente. Eu quero bênção, eu quero prosperidade, eu quero transformação, eu quero abundância. Mas a primeira pergunta tem que ser o que Deus quer de mim. Onde Deus me quer agora? Eu já respondo essa pergunta. Deus queria a pessoa aqui agora. Tem gente que está fazendo curso agora que vai levá-lo a nada, mas que se estivesse ouvindo esta palavra, estaria sendo grande livramento para a pessoa. E isso não é profecia, não. Isso é realidade e constatação. Está entendendo? Eu já falei coisas aqui que eu nem sabia de quem, do que. Depois de um tempo vem alguém e falei, olha, pois teve um dia que eu preguei isso assim, o pessoal, então era o meu caso. Eu falei, eu não sabia, mas era. Você estava fazendo a palavra se cumprir. Você pode saber, vai ter um tempo que vai ter gente que vai falar, eu fazia o curso tal, de quarta-feira às 9. Eu vou dizer, puxa, eu estava pregando um dia que tinha gente que enquanto devia estar aqui, estava fazendo o curso, perdeu o dinheiro do curso, perdeu o tempo do curso, perdeu o investimento, perdeu até o que estava garantido, porque não estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, que é ouvindo a palavra. Não é estar aqui por minha causa, não. Por acaso, esse aqui é o horário dessa área do qual eu prego, não sou eu. É igual aquela música que a gente está cantando. Se Deus colocar uma pedra aqui para clamar, e o que a pedra clamar for a palavra, isso é o que é importante. Está entendendo? Porque se eu não falar, ou quem tiver aqui não falar, vai ter uma pedra aqui clamando. Então não é quem, mas é o que está sendo pregado. Então não tenha dúvida, daqui a pouco aparecer alguém, eu fiz, perdi, minha vida está assim e tal. Onde você estava? É igual o trabalho de sábado. O pai, a mãe, que tem filhos, que não vem buscar um ensinamento, que não tem... Isso é uma experiência que todo mundo aqui recebeu. Troca de experiências, de várias... Cada um falou de uma maneira diferente, porque cada um viveu algo diferente. E a experiência de todos nos agrega muito. A palavra, a visão da palavra. Eu sou pai, tenho filha pequena. Aquilo para mim foi ali importantíssimo. Aquilo para mim é indispensável. Porque muita coisa ali que eu ouvi ali dá para você ter base, sem contar a minha própria experiência. De saber como foi, como não foi, o que eu senti. Então, cada um você vê. E aí, hoje, quantos pais agora sabem lidar? Quando vê os filhos, meu filho, não, isso aqui lembra do fulano. Não, aquilo ali lembra do fulano. Não, já aconteceu. Então, vamos lá, vamos orar, vamos agora buscar uma condição pura. Mas tem gente que não está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E pode parecer pouco para alguns, pouco para muitos até.
Mas eu repito para você, muitas coisas erradas começaram com uma. Não começaram com muitas. Começou nesse afastamento, nessa preguiça que foi alimentada, com aquilo que você não pode ter preguiça, porque disposição a gente não tem. A maioria das vezes a gente não tem disposição para vir à igreja, para orar, para jejuar, para fazer as coisas de Deus. A gente não tem. Mas a gente trabalha e a gente se faz. Está entendendo? Você não tem vontade, igual uma noite como essa, né? De acordar 3 horas da madrugada, aquele prazer assim, maravilha, eu vou orar agora, nesse frio com essa chuvinha caindo. Não é assim que acontece. É ou não é? Mas você sim, eu preciso disso. Eu vou investir na minha vida. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada, me encontrarão. Opa, eu quero encontrar Deus. Eu tenho tal coisa, mas eu vou ouvir a palavra, porque eu preciso de direção certa para fazer. Eu preciso de direção boa. E a direção boa, a direção certa, o melhor lugar é aquele que Deus tem com você. É algo que você está ouvindo direto. Eu falo, a repetição não é ruim. Eu já ouvi isso, essa frase toda hora, esse exemplo do fulano de tal é toda hora. Aprenda com ele. E vire você o bom exemplo. Porque senão ainda você pode ser usado como um mau exemplo. É ou não é verdade? Às vezes, se você não é o bom exemplo, você não vence, não pega o Espírito, você ainda pode se tornar um mau exemplo, igual as pessoas que deveriam estar e não estão. E daqui a pouco, infelizmente, eu não falo isso com alegria, mas infelizmente vai ter gente ainda que vai justificar essa palavra. Que era para estar ouvindo a palavra, buscando a Deus, empenhado na parte espiritual, mas estava buscando e correndo atrás de outras coisas. E está soltando, está deixando de segurar o que é bom, o que é importante, o que muda, o que transforma, o que acrescenta. Está correndo atrás de alguma coisa igual o Geazi, daqui a pouco vai se cumprir a palavra. Você vai ouvir ainda, lembra? Tal dia eu falei, tinha gente em curso, perdeu e agora está fazendo o caminho que devia ter feito naquela época. Porque a palavra se cumpre. Deus não vai mudar. Deus não vai alterar ou criar exceções para nós. Somos nós que fazemos dele, da palavra e da vontade dele a nossa regra de vida. E assim, as promessas dele se cumprem na nossa vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Pega o que representa a sua vida financeira. E vamos orar ao Senhor. Apresentar a Deus a nossa vida, da coisa certa. A coisa certa é aquilo que Deus tem com você. Se você está criando planos e alimentando e investindo em planos paralelos, porque você se deixou levar pelo fluxo, então pede o perdão e a misericórdia do Senhor. Senhor, me perdoa. Mas ainda bem, agradeça, porque eu estou ouvindo e eu estou entendendo agora. Não é depois de 10 anos de perdas e perdas e perdas, perdas de tempo, de vida, de dinheiro, de investimento, de pessoas. Eu poderia ter usado ainda uma outra palavra de quem seguiu o fluxo, saiu fora do plano de Deus e também teve muitas perdas, e perdeu dinheiro, perdeu pessoas, que foi o Elimeleque, a Noemi, Malom e Quilion. Eles foram para um lugar que Deus não os mandou ir. Tudo por causa de dinheiro. O dinheiro não está aqui agora, o dinheiro não está em Belém, a comida não está em Belém. O dinheiro está em Moabe, a comida está em Moabe, a estabilidade está em Moabe. Não, a estabilidade está em Deus. A segurança está em Deus. O dinheiro está em Deus. A comida está em Deus. Mas não está aqui, não.
Isaac, em Gerar, naquele mesmo ano que todo mundo estava numa escassez violenta, ele semeou e colheu. Todos os lugares. Eu tenho duas situações. Judá, lá em Adulão, casado com a mulher cananeia. Tem o Elimeleque, Noemi, Malo e Quilion. Fora do plano de Deus, fora da direção de Deus. Ficando à mercê. E tem o exemplo do Isaac em Gerar. Contrariando a ótica, contrariando a lógica, contrariando as previsões e o histórico. Isaac contrariou o presente, o passado e o futuro, que era a previsão. Por quê? Porque ele estava dentro do plano de Deus. É neste lugar que a gente precisa estar, dentro do plano que Deus tem para nós. E às vezes, para isso, a gente precisa jogar por terra conceitos nossos, ideias nossas e até vontades nossas, para atender o que Deus quer. Ah, mas Deus quer o que eu não quero. Alinha a tua vontade à dele, porque ele não vai alinhar dele à tua. Senhor, eu peço agora, em nome de Jesus, toca cada coração, principalmente aqueles que estão duros, fechados, aqueles que ainda não se abriram para a tua vontade, aqueles que ainda não se renderam à tua palavra, que ainda não se entregaram ao Senhor, que ainda não se voltaram para o Senhor, que ainda não deram condições, porque ainda mantêm-se egoístas. O que importa é apenas o que desejam, a vontade, o prazer. Não creem no Senhor, não creem na palavra, creem no que é mais novo, no que é moderno, no que tem uma imagem mais interessante. E quantos têm sido enganados? Quantos têm sido traídos pela própria vontade, fazendo aquilo que lhes convém, aquilo que lhes aprazem, e deixando de fazer aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor diz, aquilo que a tua palavra nos ensina, tem nos ensinado, e alguns já não sabem o que a tua palavra tem, porque não a estão ouvindo. Eu te peço primeiro, Senhor, coloca temor. Abre esse coração agora, quebrantando, pelo teu Espírito, mostrando que tem gente que está no começo de um processo que vai terminar mal, que está no início de uma situação que não vai prosperar, que pode até começar, pode até a princípio fluir, parecer que está tudo normal, mas não vai permanecer. Quantos que hoje já colhem, meu Deus, os resultados de coisas que fizeram, que foram longe e que não permanecem, que estão tendo que voltar atrás, que estão tendo que recuar, que estão tendo que retroceder. E esse retrocesso, depois de perdas, depois de perda de tempo, perda de pessoas, perda de vida, perda de dinheiro, perda, meu Deus, de credibilidade, como foi com Judá. E eu oro hoje, Senhor, nesse dia, para que o Senhor abra os olhos do entendimento daqueles que já estão cegos, para que eles recebam esse livramento a tempo de mais perdas acontecerem. Que aqueles que vêm nessas perdas, que o Senhor, meu Deus, os desperte, porque nunca é tarde para o agir do Senhor. Nunca é tarde para uma pessoa se voltar para o Senhor e viver, fazer a tua vontade e viver aquilo que o Senhor tem para ela. Meu Deus, o que é certo, o que é bom é o que o Senhor tem para nós, é o plano do Senhor. E eu oro para que a cada dia o Senhor mantenha diante de nós, com a palavra,
com aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor, com as imagens que o Senhor nos faz ver na nossa mente, porque está escrito como imaginou na sua alma, assim é. E eu peço que o Senhor mantenha, meu Deus, a nossa imaginação segundo a tua vontade. Não nos deixa, meu Deus, seguir nem para a direita nem para a esquerda, onde o Senhor não está. Nós não queremos estar perto de onde o Senhor está, nós queremos estar onde o Senhor está. Nos ajuda, meu Deus, na caminhada, nos ajuda na obediência, nos ajuda com entendimento, nos ajuda, meu Deus, com temor. Eu peço, coloca temor no nosso coração, porque esse é o começo do sucesso, porque esse é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. E eu peço temor, eu peço sabedoria, eu peço que o Senhor nos ajude, porque, meu Deus, se o dinheiro não vier do Senhor, não vai ser bênção. Se o dinheiro, meu Deus, se a abundância que nós alcançarmos não vier do Senhor, ele não permanecerá. Se uma conquista não vier da mão do Senhor, ela não será sustentada pelo Senhor. Então, que cada passo, que cada vitória, conquista, crescimento, que seja dentro do plano do Senhor para nós. Para que seja permanente, que seja crescente e que seja, meu Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, dentro dessa palavra. Levanta mais colunas para a tua obra, para sustentarem, para serem estrutura. Levanta mais Eliaquins para realizarem, para fazerem, para apoiarem, para ajudarem, para se derramarem, meu Deus, no teu reino e levarem a tua palavra a mais pessoas, direta ou indiretamente. Abençoa a obra das nossas mãos. Nos dê unção de conquistas, como o Senhor deu ao José, como o Senhor deu a Daniel, a Azarias, a Misael e a Ananias, que tinham unção, que tinham poder, que o que eles faziam, eles eram bem-sucedidos. E eu oro para que o Senhor dê a nós também. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, que o Senhor se agrade de nós e nos recompense com bênção, com unção, com poder, meu Deus, nos dando visão, nos dando sabedoria, e nos levando, meu Deus, a lugares mais altos, que a nossa promoção venha do Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu abençoo e declaro crescimento, declaro, meu Deus, que o teu povo cresça, prospere e seja abundante pelas mãos e pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém.